Os rumores estão fervendo nos bastidores do Fluminense. Recentemente, uma proposta bombástica veio à tona. O Al Nassr, clube árabe conhecido por suas contratações milionárias, está oferecendo nada menos que 300 milhões de reais pela SAF do Fluminense. Sim, você não leu errado. Essa quantia absurda poderia ser um divisor de águas na história do nosso tricolor. Mas o que isso realmente significa para o nosso clube? E como essa movimentação pode mudar a dinâmica do futebol brasileiro? Para entender a magnitude dessa proposta, precisamos contextualizar. O Fluminense, um dos gigantes do futebol nacional, atravessa um momento delicado no cenário esportivo. A equipe está se esforçando para se manter competitiva em um campeonato cada vez mais acirrado, onde investimentos e contratações são fundamentais para o sucesso. A oferta do Al Nassr, portanto, surge como uma possibilidade de injeção de recursos frescos que poderiam transformar a realidade do clube. Agora, imagine as boas novas que essa quantia poderia trazer. Com 300 milhões de reais em caixa, o Fluminense teria a oportunidade não apenas de reforçar o elenco com jogadores de alto nível, mas também de investir em infraestrutura, como a melhoria do CT, das categorias de base, quem sabe, até mesmo na modernização do estádio do Maracanã, que é uma verdadeira casa de tradições. Entretanto, como toda grande oportunidade, essa proposta vem acompanhada de incertezas e polêmicas. A venda da SAF do Fluminense poderia significar um desvio na identidade do clube, alterando a relação entre os torcedores e a gestão. A história do Fluminense é rica e cheia de altos e baixos, e muitos torcedores podem ver a proposta do Al Nassr como uma ameaça à tradição tricolor. Ao longo deste vídeo, vamos explorar diversos ângulos dessa negociação. Veremos como a possível venda da SAF poderia impactar a equipe dentro de campo, influenciar contratações e o desempenho no campeonato. Também vamos analisar a relevância desse movimento no contexto do mercado financeiro e esportivo, além de refletir sobre a trajetória histórica do Fluminense e como essa proposta se encaixa nesse contexto de transformação. Preparados para essa jornada? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos juntos mergulhar nessa história que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro. O que você acha dessa proposta? Você acredita que o Fluminense deveria aceitar a oferta ou resistir à tentação de um investimento tão avassalador? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos olhar para o ângulo tático dessa proposta bombástica. O que a venda da SAF do Fluminense significaria para o time dentro de campo? Se a negociação for concretizada, é inegável que a equipe poderia se beneficiar de um investimento robusto para reforçar o elenco. Com 300 milhões de reais, o Fluminense teria a chance de trazer jogadores de peso, nomes que podem fazer a diferença em momentos decisivos. Visualiza isso: um atacante artilheiro, um meia criativo, um zagueiro experiente. As possibilidades são inúmeras. O Fluminense, que já conta com uma base talentosa, poderia se transformar em um verdadeiro time dos sonhos, capaz de brigar pelo título em competições nacionais e internacionais. Imagina o nosso tricolor jogando na Libertadores com um time recheado de estrelas. A torcida certamente iria à loucura. Mas, ao mesmo tempo, é preciso considerar o impacto que essa mudança poderia ter na filosofia de jogo e na comissão técnica. O Fluminense tem uma identidade muito forte, construída ao longo de anos de tradições e conquistas. Uma injeção de recursos tão maciça poderia trazer pressões externas, como a tendência de contratar jogadores apenas por seu nome, sem necessariamente levar em conta a adequação ao esquema tático do time. Outra questão a ser ponderada é a continuidade do trabalho de Fernando Diniz, que tem mostrado resultados promissores. A chegada de novos jogadores pode criar uma dinâmica interessante, mas também pode gerar conflitos. Como será a adaptação desses atletas ao estilo de jogo já implementado? Será que a pressão por resultados imediatos pode comprometer o processo de formação de um time coeso? É um verdadeiro jogo de xadrez. Por outro lado, a pressão da torcida para ver contratações de impacto será enorme. O torcedor tricolor, apaixonado e exigente, certamente vai querer ver resultados rápidos. A cobrança por títulos e boas apresentações pode aumentar, e isso pode ser uma faca de dois gumes. E você, torcedor? O que pensa sobre essa questão?
Você acredita que a chegada de novos jogadores iria turbinar o nosso Fluminense ou que podemos manter a nossa identidade e filosofia de jogo com essa mudança? Comente aqui embaixo e vamos juntos debater essa questão. Agora, vamos adentrar no ângulo de mercado da proposta do Al Nassr. O que essa oferta de 300 milhões de reais representa não apenas para o Fluminense, mas para o cenário financeiro e esportivo como um todo? A verdade é que essa quantia não é apenas um número, ela representa uma mudança significativa na forma como os clubes brasileiros podem operar e se relacionar com investidores estrangeiros. Nos últimos anos, temos visto um crescente influxo de dinheiro árabe no futebol mundial. Clubes como o PSG, Manchester City, mais recentemente, o próprio Al Nassr tem investido quantias astronômicas para adquirir talentos e melhorar suas estruturas. Agora, a possibilidade de um clube brasileiro, como o Fluminense, ser parte desse movimento é algo notável. Isso poderia abrir portas para outros investimentos e parcerias no futuro, não só para o nosso clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. Além disso, a venda da SAF poderia atrair a atenção de outros investidores. Se o Al Nassr está disposto a pagar essa quantia, é provável que outros clubes e investidores vejam o Fluminense como uma oportunidade viável, o que poderia criar um ambiente de competição saudável e uma nova dinâmica de mercado. O Fluminense, que tem uma rica história e uma torcida apaixonada, poderia se tornar um verdadeiro centro de atração para novos negócios e projetos. Entretanto, é preciso ficar atento às implicações disso. A entrada de dinheiro estrangeiro pode significar que o controle sobre as decisões do clube pode se afastar dos torcedores e da identidade que sempre tivemos. O que nos faz ser o Fluminense, um clube para os torcedores, pode se perder num mar de decisões financeiras frias. E você, o que pensa sobre essa nova dinâmica? Será que o Fluminense deve abrir suas portas para investidores estrangeiros, mesmo que isso signifique abrir mão de um pouco de sua identidade? Ou será que devemos manter nosso modelo tradicional e resistir a essa tentação? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos explorar a trajetória histórica do Fluminense e como essa proposta do Al Nassr se encaixa nesse contexto. O Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil, com uma história rica que remonta a 1902. Ao longo dos anos, passamos por altos e baixos, mas sempre mantendo a essência do tricolor. As conquistas, os grandes jogadores que vestiram a camisa, os títulos memoráveis, tudo isso faz parte da nossa identidade. Contudo, a proposta de 300 milhões de reais representa um momento de transição. Se olharmos para a história do futebol brasileiro, é comum ver clubes tradicionais enfrentando desafios na era das SAFs e da profissionalização do esporte. O que nos faz pensar, essa proposta é uma ameaça ou uma oportunidade de renovação? Já vimos outros clubes passarem por mudanças drásticas em suas gestões, e nem sempre esses processos foram positivos. Olha só o exemplo do Vasco, que numa tentativa de modernização acabou perdendo parte do seu legado. A identidade é um bem precioso, e a história do Fluminense é marcada por grandes glórias e momentos de superação. A proposta do Al Nassr, se aceita, pode significar um novo capítulo, mas que tipo de capítulo será esse? Uma nova era de conquistas ou o início de uma era de incertezas? Além disso, é interessante compararmos essa proposta com outras transações significativas no futebol brasileiro. Lembramos da venda do Neymar para o Barcelona, que revolucionou o mercado e abriu os olhos para a realidade financeira do futebol. A saída do craque trouxe desafios, mas também oportunidades. O mesmo pode acontecer com o Fluminense. E você? Como vê essa relação entre a história do Fluminense e a proposta do Al Nassr? Será que devemos nos apegar ao nosso passado ou devemos olhar para o futuro e explorar novas oportunidades? Comente suas reflexões abaixo. Por fim, vamos integrar todos esses ângulos e refletir sobre o futuro do Fluminense. A proposta do Al Nassr, que pode parecer uma oportunidade incrível, traz consigo uma série de perguntas. Como ficará a relação entre a torcida, a identidade do clube e a gestão externa? Estamos prontos para essa mudança ou devemos resistir? A expectativa da torcida é um aspecto crucial. Os torcedores, que sempre foram o coração do Fluminense, têm o poder de moldar o futuro do clube. E a verdade é que,
Independentemente do que aconteça, a paixão e a emoção que o Fluminense traz são inegáveis. A história do clube e a paixão da torcida são o que realmente importam. No entanto, precisamos estar cientes de que o futebol, assim como a vida, está em constante evolução. A proposta do Al Nassr representa uma mudança de paradigma, uma oportunidade de repensar a forma como o Fluminense se posiciona no cenário esportivo. O futuro pode ser brilhante, mas também pode trazer desafios imensos. Nós, torcedores, temos um papel ativo nessa discussão. É nosso dever debater, questionar e exigir que nossos valores e nossa identidade sejam preservados. O Fluminense é mais do que um clube, é uma paixão, uma história, uma verdadeira instituição. E você, o que espera do futuro do Fluminense diante dessa proposta? Acredita que devemos aproveitar essa oportunidade ou resistir à tentação? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos continuar essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. O futuro do nosso tricolor está em nossas mãos.